Hoje o governo federal tem o grande desafio é agora, né? É encaminhar a PEC sobre os gastos públicos e tal. Aí as outras questões que o governo encaminhou e questões de menor relevância frente a essa, que é fundamental, acabaram sendo aprovadas, tal. Mas isso é o grande teste, porque a questão das reformas previdenciária, trabalhista e outras, não vai ser fácil aprová-las esse ano, provavelmente por causa do calendário. Aí tem que lembrar que você tem um trâmite regimental na Câmara e no Senado que não é fácil, a coisa demora, né? Então não é da noite para o dia que você consegue aprovar. E nesse caso, o teste que vai marcar o novo governo e até o final desse ano é a questão justamente da PEC e tal. Ela sendo aprovada por uma maioria confortável no quórum constitucional, isso vai dar um sinal às forças econômicas, políticas, externamente, internamente, de que o governo tem condições de enfrentar os graves problemas nacionais, porque ele recebeu uma herança maldita, o país está na pior crise da sua história, né? Passa por uma limpeza que não é só da Operação Lava Jato, mas de outras ações que estão sendo desenvolvidas, enfrentando uma coisa tenebrosa no Brasil, que é a questão da corrupção, né, do mau uso dos recursos públicos e tal. Mas a questão que envolve o governo federal, se o governo aprova uma maioria da maioria exigida constitucional de forma relativamente tranquila, isso vai ficar claro que as reformas logo aqui à frente vão ter de ser negociadas com a sociedade civil, com os grupos organizados. Isso faz parte. Negociação é política é conversa, é diálogo. Quando você não quer ouvir o outro, então você não está fazendo política. Política é debate, é enfrentamento, é polêmica, é dureza. Assim que foi na história do Brasil, né? Se nós olharmos a história da época de 1945, 1964, vocês imaginam que eram os debates parlamentares. Eram duríssimos e de altíssimo nível, tal, que nós ao longo do tempo, infelizmente, por várias razões, acabamos perdendo, tal. Então, esse enfrentamento é central. Então, quando era presidente, Dilma Rousseff fazia aquela cara de séria, não recebia políticos, tal. E aqueles bobos, tá cheio de bobo no Brasil, porque se não tivesse tantos bobos, a gente não teria 13 anos e 5 meses de projeto criminoso no poder. Ela fazia aquela área, se diziam que ela tinha ar de trabalhar com muito cuidado a coisa pública, ela tinha a chave do tesouro e ela tomava muito cuidado em relação a isso. Nós sabemos que isso era mentira, né? Ela foi co-chefe, teve a co-chefia da organização criminosa liderada pelo criminoso de São Bernardo, Lula, que destruiu o Brasil, o Estado e a economia brasileira. Eles foram destruídos, né? Então ela não queria conversar com o Congresso, não porque ela respeitava a coisa pública, é porque ela é contra a política, porque ela sempre teve na cabeça dela, desde a juventude, que política é guerra. É por isso que quando ela participou da luta armada, aquilo ficou na cabeça dela. Ou seja, tem de eliminar o outro, eliminar, não conviver com a diversidade, porque política é conviver com a diversidade, né? A grande questão é que ela nunca passou pela cabeça dela que política é isso. Então, quando ela fazia isso, era elogiada pelos incautos e agem incautos. Na verdade, é porque ela tinha uma outra perspectiva de guerra. E política é negociação. Está correto o presidente da República? Tem de negociar com o Congresso de forma republicana. E isso é central, né? Ter a maioria confortável na Câmara, no Senado, realizar as reformas necessárias e começa pela aprovação da PEC. Esse me parece é o primeiro grande teste político do governo. Se ele passar, a coisa começa bem e poderemos pensar em recuperação econômica no ano que vem. Caso não passe, aí vão ficar no pior dos cenários.